Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos mais um jornalístico Clique Jornal aqui na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. E a proposta da Direção de Comunicação do SINDICT é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados de outros profissionais como médicos, artistas, ambientalistas, sindicalistas, advogados e etc. também, e enfatizando sempre a importância da parceria estabelecida para a programação da Web Rádio SINDICT sobre a conjuntura política do Brasil através de informações via internet, apoiado pelas novas tecnologias, mostrando que o rádio permanece forte, sendo inclusive incorporado pelas redes sociais. O Clique Jornal, que foi idealizado pelo setor de comunicação do SINDICT, é uma forma de fortalecer a luta pela democratização da comunicação, pela liberdade de expressão e pelos direitos sociais para todos. Clique Jornal, mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. E por conta disso, recebemos hoje aqui nos estúdios da Rádio CT o doutor Michel Monteiro. Ele é advogado e é especialista em direito imobiliário e tecnologia também. Doutor Michel Monteiro, muito obrigado e boa tarde por ter vindo. Nos agradecemos pela sua visita aqui na Rádio CT. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CT. É um prazer imenso vir aqui a primeira vez e colaborar com algumas informações, fazer um bate-papo, né, sobre as influências tecnológicas dentro do ramo do direito, principalmente naquilo que corresponde à construção civil, ao mercado imobiliário, onde a tecnologia e a ciência têm vindo com uma grande influência. Doutor Michel Monteiro, o senhor é um especialista e hoje já quero até adiantar aqui algumas perguntas que o nosso departamento de perguntas, que nós temos aqui um setor de argumentos aqui na Rádio CT no Clique Jornal. Algumas perguntas sobre as multas no contratos de compra e venda de imóveis, a renovação de contrato e reforma dos prédios, o preço dos imóveis que sobe e se desce. O senhor se tornou um especialista nessas situações do setor imobiliário, doutor? Sim, exatamente. O meu escritório está completando 10 anos, agora em 2017, e desde o início do escritório nós implementamos o ramo do direito imobiliário e a gente vem desenvolvendo um bom trabalho nessa área. O imóvel sempre foi um bom investimento, mas pela terra existe também brigas de 10, 20 anos. Por que a terra atrai tanto a cobiça das pessoas, doutor? A terra, ela é uma segurança, posso dizer que uma segurança econômica para as pessoas. As pessoas utilizam da terra para criar os seus impérios, para criar o seu patrimônio, para garantir o futuro, o seu futuro e o futuro da sua família. Então, assim, eu acho que de uma forma geral, com esse pensamento, dá para a gente identificar a terra como tendo esse valor, como você colocou aí, essa importância da terra. Quer dizer, o meu pedaço de chão é o meu reinado. É assim que pensam as pessoas e por isso a briga é uma briga tão constante por conta da terra. Exato. A gente pode perceber, inclusive, as guerras que já aconteceram,
por domínios de terra. Então, a terra ela é muito importante no mundo todo. As pessoas têm como prioridade a aquisição de terras, ter ali o seu terreno, ter a sua própria casa. Isso é um sonho dos brasileiros e de qualquer pessoa do nosso universo. Pelo menos até onde a gente conhece a terra, as pessoas têm essa preocupação de fazer a aquisição da própria casa. Doutor Michel Monteiro, na conversa de botequim, na história do Brasil, é verdade que o Brasil comprou o estado do Acre por um cavalo? O senhor sabe dessa história de que o estado do Acre foi comprado da Bolívia para ser agregado ao Brasil? Paulo, eu ignoro esse fato e vou pedir para você me esclarecer isso daí para eu poder dar a minha opinião. É uma história que corre no Brasil inteiro de que o estado do Acre ele foi comprado da Bolívia. Não chegou até o doutor então essa história? Essa história eu conheço de uma forma vaga. Agora, como que foi comprada mesmo não teve briga nenhuma, chegaram lá e ofereceram, e o Acre foi comprado até, na compra, entrou até um cavalo no negócio para deixar do jeito que está e acabaram aceitando. Quer dizer, é uma conversa que é da história do Brasil, né? Verdade. Eu, assim, não tenho profundidade nessa história, mas para você ver como que é feita a articulação, né, para você adquirir uma terra, a importância que a terra tem. Então, acho que do ponto de vista desse valor territorial, a que ponto a gente pode chegar, né, para fazer a aquisição de uma terra, enfim. Muito bom. Doutor Michel, a gente vê os anúncios, os lançamentos imobiliários que se tornaram parte do nosso cotidiano. Em todo lugar que a gente passa, pelo menos que se passava, se viam, né, as propagandas em placas, em outdoor, panfletos, bandeiras de lançamento de condomínios residenciais, estantes, está lá o anúncio no jornal. Quer dizer, o direito imobiliário gera dinheiro para todo mundo, quer dizer, não é só quem compra um pedaço, um terreno de 125 metros quadrados ou uma mansão, ou quem vende que ganha dinheiro, mas todo mundo ganha. É a gráfica, é o jornal, é a emissora, são a pessoa que vende bandeira, a TV, o rádio. Quer dizer, o direito imobiliário e a venda de imóvel, ele desencadeia lucro para todo mundo. Exatamente. A construção civil, ela tem uma importância muito grande na economia do nosso país, justamente pela indústria propiciar toda essa cadeia produtiva, né? Uma construção, né, uma edificação, ela tem uma complexidade econômica que envolve uma série de pessoas, né? Desde das empreiteiras, dos anúncios que é feito para fazer a venda do empreendimento, o emprego que é dado aos corretores de imóveis, a prestação de serviços jurídicos relacionados a essas contratações, enfim, realmente é uma cadeia produtiva muito importante para a nossa economia. Quer dizer, aí passa pelo cartório, a escritura pública, o registro. Quer dizer, um imóvel de 100 mil, se for contar, ele chega quase a 500 mil reais de tanta gente que ganha dinheiro e se gasta dinheiro no empreendimento assim. A imobiliária, por exemplo, o mínimo a imobiliária não, o cartório, o mínimo de uma escritura é o quê? R$1.000. Quer dizer, não está agregado no valor do imóvel ainda, né? Pois é, pensa bem, o imóvel, no início, né, no início ali da sua fase, imagina um terreno onde vai ser incorporado o imóvel. Então, primeiro faz a aquisição do terreno, ou seja, já houve uma negociação entre o proprietário da terra e o empreendedor. A partir daquele momento da aquisição da terra, é feito ali
uma preparação de documentos a serem levados para o cartório de registro de imóveis, para registrar aquela incorporação imobiliária. Então já envolve lá o trabalho do oficial do cartório e seus funcionários, os seus prestadores de serviços. E isso tudo, essa fase, eu posso dizer assim, é feita pelo advogado. Então já automaticamente o advogado ele passa a prestar esse serviço. Então, veja bem, olha como já começa a ter uma abordagem mais ampla. A partir do momento desse registro, o stand de vendas, ele envolve mais pessoas. Exatamente, ele se abre porque é a partir do momento do registro que é feito as vendas desses imóveis ainda na planta. Então, dali em diante passa a trabalhar o corretor de imóveis, as imobiliárias. Feito a venda das unidades, tem a gestão dos contratos. Depois de consolidado, depois de pronto aquele imóvel, ele é entregue ao condômino, né, aos condomínios, ele é entregue ao condomínio, na verdade. E a partir daí, o síndico, né, o administrador do condomínio, ele vai fazer a contratação dos seguranças, a contratação da manutenção de jardim, a manutenção do prédio, piscina, etc. Então, veja como essa cadeia produtiva ela gira a economia. É um setor muito rico. Muito rico, é muito forte. Agora, é preciso ter muita paciência e muita vontade de trabalhar. No caso de um loteamento, tem o agrimensor, tem o engenheiro, tem o tratorista, tem a construtora que faz o meio-fio, a calçada. Quer dizer, é um trabalho apaixonante, mas cientificamente é muito difícil também. Sim, ainda mais hoje, né, nos tempos atuais, a tecnologia, a ciência tem influenciado muito na construção civil. No trabalho também do advogado, eu posso dizer com bastante propriedade isso, e também na parte comercial desse ramo imobiliário, tá? Então, o que eu posso dizer, por exemplo, as influências tecnológicas e científicas na construção civil, elas estão atreladas ao aproveitamento da luz solar, né, para iluminação, para iluminação de subsolo, por exemplo, de um prédio, autogeração de energia limpa, reaproveitamento de águas pluviais, reciclagem de madeira e aproveitamento dos resíduos da construção. Então, isso tem sido propiciado pela ciência e tecnologia, né? De modo que o empresário ele consegue desenvolver sua atividade de forma sustentável, de forma consciente, né? De tal maneira que ele consiga avançar com seus projetos sem interferir de forma incisiva no nosso meio ambiente. Doutor Michel, hoje a venda de um imóvel ele requer um estudo de impacto ambiental. Sim, isso daí desde sempre foi feito dessa forma. Acontece que o tempo vai passando e essas construções, na medida em que vão acontecendo, elas vão interferindo na vida das pessoas, na saúde, na qualidade de vida das pessoas. Então, cada vez mais é necessário que tenha uma consciência, né, no sentido de desenvolver um empreendimento com práticas sustentáveis, de forma equilibrada para o meio ambiente, de forma que essa construção, que esses empreendimentos, eles sejam menos impactantes na vida da pessoa. Mas para isso é necessário que tenha ali informações, tenha ferramentas para isso. E a tecnologia e a ciência, ela tem colaborado justamente com isso. Quer dizer, hoje tem que ter um olhar tecnológico na venda do imóvel. Sem dúvida, isso daí hoje tem sido uma tendência, ou talvez até uma realidade já, né, no nosso mundo. Hoje a tecnologia ela está tomando a frente das manchetes. E daqui a um tempo, Paulo, eu posso te garantir uma coisa. Essas notícias que a gente recebe em demanda, né? Aquela notícia de crimes,
aquelas notícias ruins, elas vão perder exato, elas vão perder espaço para as informações de ciência e tecnologia. Pode esperar que isso acontece. Doutor Michel, nós vamos para um breve intervalo e na volta eu gostaria de indagar o doutor Michel Monteiro sobre o contrato de gaveta. Se ele é válido, se quem está usando o contrato de gaveta, ele está fazendo um mal ou um bom negócio. A gente pode falar sobre isso? Claro, sem dúvida. Será um prazer. O próximo intervalo com o Dr. Michel Monteiro, ele que é advogado especialista em direito imobiliário e tecnologia também. Um breve intervalo e a gente volta já com o Dr. Michel Monteiro. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, com a presença do Dr. Michel Monteiro, ele que é advogado especialista em direito imobiliário. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores que estão em destaque na nossa programação, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da música popular brasileira e, desta forma, dando vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e voz também. Hoje, o doutor Michel Monteiro. No nosso setor de argumentos, a pergunta ao doutor Michel, que é especialista em direito imobiliário, além de tecnologia, a pergunta é sobre o contrato de gaveta. Doutor Michel Monteiro, quais os riscos de um contrato de gaveta? Paulo, o contrato de gaveta, é importante esclarecer um histórico de forma bem
tranquila, sucinta, o contrato de gaveta, ele se tornou um costume em nossa sociedade, na medida em que o financiamento bancário para aquisição da casa própria era muito restrito. Tá? Então, as pessoas que não tinham acesso a esse empréstimo, a esse financiamento, elas faziam aquisições direto com o comprador, né, o compromissário comprador. Esse comprador original, ele tinha ali um financiamento direto com uma instituição bancária e aquela pessoa interessada no imóvel, ela não tinha condições, ela não preenchia os requisitos para tomar aquele empréstimo, para fazer o financiamento habitacional. Portanto, ela fazia um contrato direto com o proprietário, tá? Então, esse contrato era o contrato chamado contrato de gaveta, onde ele, vamos dizer assim, ele tinha validade apenas entre o proprietário e o comprador. Tá? Agora, doutor, juridicamente, vamos colocar aqui uma seguinte situação. O Eduardo, ele tem um apartamento e ele tem o contrato dele com uma Caixa Econômica Federal, ou com a MRV, vamos citar aqui. Aí eu compro e faço um contrato de gaveta, mas ele morre. E daí? Eu que comprei o apartamento dele e ele morreu, eu perco todo aquele apartamento, todo o investimento, doutor? Não perde. Inclusive, pelo histórico que eu estava dizendo aqui, isso se tornou uma prática tão comum que o Tribunal de Justiça Nacional de todos os estados passou a entender pela validade do contrato de gaveta, permitindo que aquela pessoa que fez a aquisição direto lá com o proprietário pudesse fazer a aquisição do imóvel, fazer a transferência para o nome dela, mesmo com a morte daquela pessoa que fez a venda, né? Obrigando até mesmo a instituição financeira a dar a liberação do imóvel, porque quando há um financiamento, porque o contrato de gaveta ele surge por conta de um financiamento, tá? Onde a pessoa que está interessada não tem condições ou não preenche os requisitos para obter aquele financiamento. Por isso que é feito o contrato de gaveta. E no final no final da história, o comprador ele obtém o direito de adjudicar o bem, né? Isso mesmo que ele não preencha os requisitos que é exigido pelo vendedor, no caso a Caixa Econômica ou a construtora? Mesmo assim. Agora, ele tem que, no mínimo, ter efetuado o pagamento do financiamento bancário. Tem que estar quitado. Tem que estar quitado, né? Essa é a realidade, tem que estar quitado. Agora, doutor, mas ainda falando da morte, a morte do proprietário original, por exemplo, quando o imóvel entra no inventário para os herdeiros, geralmente há um seguro de vida ali vinculado e tudo ao financiamento que quita, por exemplo, o bem no nome dos herdeiros. Aí a pessoa vai arrumar um problemão. Ele comprou um imóvel, tem um seguro, pagou a metade. O outro cidadão comprou, pagou 3 ou 4 prestações, e aí o proprietário morre e é quitado aquele imóvel. Vai dar problema jurídico, não vai? Sem dúvida, porque quando a pessoa morre, aquele patrimônio é o acervo patrimonial do falecido. Então, a pessoa que comprou, ela vai enfrentar aí um problema para fazer a aquisição desse imóvel. É possível, mas o desdobramento é bem árduo. Vai precisar de um bom advogado. Vai precisar de um bom advogado, sem dúvida nenhuma. Doutor, agora, o melhor mesmo é evitar o contrato de gaveta ou um contrato bem alinhavado, porque está escrito, o juiz vai entender como um contrato válido? É bom evitar o contrato de gaveta, porém, a justiça entende como um contrato válido,
Mas é bom evitar porque o contrato de gaveta, ele causa uma insegurança jurídica. Poxa, inclusive nessa situação que você acabou de comentar, numa situação de falecimento, como que faz o desdobramento disso para a pessoa fazer a aquisição? Então, é importante que faça a contratação de forma regular, com contrato de compra e venda, que preencha os requisitos de assumir um financiamento. Eu acho que, partindo desse pressuposto, o comprador ele vai ter uma segurança e vai evitar prejuízos no futuro. Muito bem. Dr. Michel Monteiro, uma outra pergunta aqui é sobre os profissionais que trabalham com o desmembramento de terras do INCRA, aqui no Brasil e mais no estado de São Paulo. A mesma lei que se usa nas cidades, pode ser, no caso de um desmembramento de um imóvel, pode ser usado em terrenos do INCRA? Não, tem um regulamento diferente, né? O regulamento do INCRA ele visa a função social da propriedade, né? Então ele tem ali um regulamento que direciona aquela propriedade para uma produtividade. Então tem um regimento diferente, né, da nossa, do nosso regimento aqui da terra urbana, eu posso dizer assim. Muito bem. Doutor, existe muitas dúvidas a respeito do mercado imobiliário. Há 1 ano, 2 anos atrás, as restrições no crédito imobiliário e a estabilidade ou a queda dos preços dos imóveis trouxeram, por exemplo, um componente extra de dúvida para os consumidores. Como está o mercado imobiliário hoje? Ele está parado? Ele está aquecido? Qual é a tendência do mercado imobiliário hoje no estado de São Paulo? A tendência é de melhora. Nós passamos por um momento difícil, né, por conta de fatores negativos que interferiram na economia do mercado imobiliário, mas como toda turbulência, isso é passageiro. Então, o mercado ele tem vindo com uma retomada gradativa, né, até o ponto de encontrar uma estabilidade, até mesmo encontrar um novo momento para esse mercado. Agora, o cidadão tem, por exemplo, um imóvel hoje que está financiado. O que é melhor hoje para o cidadão? Vender esse imóvel, mesmo financiado, ou alugá-lo? Isso depende de uma série de fatores, né? Eu vejo o aluguel como um benefício, porém, o aluguel ele é difícil de ser gerido, né? Eu acho que quem opta por alugar o imóvel tem que ter a consciência que essa alocação ela deve ser administrada de forma muito rigorosa, porque a partir do momento em que você dispõe da sua propriedade para locação e essa locação não dá certo, isso pode causar sérios transtornos. Então tem que ter ali situações já contempladas na falta de pagamento ou no desvio de finalidade daquele imóvel locado. Ou seja, o proprietário ele tem que tomar a ação, ele tem que ter essa consciência, né, tomar a ação, tomar as medidas necessárias para ele resguardar o seu direito de receber o aluguel e de manter a sua propriedade íntegra, né? Manter a sua propriedade da forma original como ele colocou para a locação. Então, acho que é desse ponto de vista que eu vejo a locação como uma dificuldade, mas é um bom negócio também. Agora, no caso do investimento imobiliário, o Dr. Michel Monteiro acredita que, nesse atual momento que vive a economia brasileira, o mercado, investir em um consórcio, doutor, pode ser uma melhor opção? O dinheiro vai estar até melhor assegurado? Então, o consórcio ele também é um bom negócio, como eu disse. Depende da pretensão do investidor, né? Se ele pretende fazer um investimento a longo prazo,
o consórcio é uma boa opção. Então, pensando por esse lado, sim. Agora, se ele quer obter um retorno mais rápido, aí o consórcio ele deixa de ser vantajoso. Tá? Então, quer dizer, agora o momento é esperar mesmo. O momento é esperar. A oportunidade, ela está aí. Ou seja, o mercado, como ele não está no seu melhor momento, existe aí as oportunidades de negociação. As negociações elas ficam mais flexíveis. Então, é uma oportunidade de conseguir um preço melhor para fazer a aquisição de um imóvel e colocar ele à venda por um preço maior, tá? No momento em que o mercado ele retomar a sua economia. Muito bem. Dr. Michel Monteiro, tem uma pergunta que a gente vai remeter essa pergunta para o próximo bloco. É o cidadão que manda aqui no nosso e-mail, referente a um contrato de locação. Ele alugou um imóvel que era, parece, R$600. O contrato já venceu os 30 meses. Entretanto, quando venceu, ele pediu solicitou para a imobiliária por diversas vezes para continuar, para fazer um novo contrato. A imobiliária não falou nada até agora. Então ele quer saber o que ele deve fazer para continuar no imóvel com um contrato assinado. Dá para falar sobre isso? Claro, sem dúvida. Eu vou repetir a pergunta, então, no próximo bloco, com o doutor Michel Monteiro, ele que é advogado e especialista em direito imobiliário. E você que nos mandou essa pergunta, já o doutor Michel está dando uma orientação para os ouvintes aqui da Rádio CT poder se entender aí com a sua imobiliária. Um instante e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que a Rádio CT foi idealizada pelo SINDCT, é a web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia e possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos como uma forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor
e com a sociedade. Por isso, conosco hoje o Dr. Michel Monteiro, ele que é advogado, especialista em direito imobiliário. Doutor, a pergunta que ficou é a respeito do nosso internauta ouvinte, que ele diz o seguinte, que ele tem um contrato locatício, ele alugou um imóvel por R$600, o contrato já fez os 30 meses, entretanto, mesmo depois de vencido, ele solicitou a imobiliária, não é que ele quer continuar, isso, aquilo, por diversas vezes, e não obteve resposta da imobiliária a respeito do prosseguimento desse contrato. O que é que ele deve fazer nesse caso? Ele deve permanecer na locação, uma vez que o contrato, quando ele vence, né, quando ele chega no seu termo final e não há uma manifestação por parte de ambos os contratantes, né, nesse caso foi o locatário que não se manifestou no sentido de pedir o imóvel de volta com o final da locação. Portanto, o contrato dele ele passa a vigorar por prazo indeterminado. Então ele pode ficar no imóvel tranquilo, sem problema, porque a locação dele permaneceu, o prazo do contrato ele se prorrogou pelo período indeterminado, então não tem prazo para acabar, a não ser que o proprietário faça uma notificação requerendo esse imóvel de volta, né? Então ele vai ter um prazo de 30 dias para responder essa notificação, né? Desocupar o imóvel e a partir daí finalizar o contrato. Mas já que a intenção dele é ficar no imóvel, ele deve permanecer, o contrato dele está vigente e está legal, posso dizer que ele está regular. Ele não deve, então, se preocupar em... Não deve se preocupar. Até porque ele está no imóvel. Agora, ele deve procurar, no caso, o proprietário do imóvel e comunicar, seria melhor para ele assim ou não? Olha, se ele já passou um período, vamos dizer assim, o período da notificação, eu entendo que ele deve permanecer no imóvel e não se preocupar com isso. Por outro lado, pode ser conveniente ele entrar em contato com o proprietário. Apenas para restabelecer esse contrato, né? Até porque eu estou falando sem ter acesso aos termos do contrato. O contrato pode muito bem reger o seguinte: olha, quando vencer o prazo do contrato, ele vai ser prorrogado por igual período, se não houver a manifestação automaticamente. Então pode ter acontecido do contrato ter se prorrogado por igual período, ou então ele ter uma prorrogação pelo prazo indeterminado. E ele até diz aqui que ele precisa desse contrato, que ele tem um negócio a fazer e precisa ter o contrato atualizado. Só que não consegue o contato com o pessoal da imobiliária. Doutor, enquanto tem essa pessoa aqui que é um bom inquilino, tem uma outra pergunta ao Dr. Michel Monteiro, que ele disse que está tendo problemas com o inquilino dele. Todo mês, no dia do vencimento do aluguel, simplesmente, é um contrato verbal que ele tem, simplesmente ele não acha o inquilino, nem o telefone, nem no próprio endereço, não encontra o inquilino. O que é que ele deve fazer nesse caso? Bom, aí ele diz aqui, passado uma semana, ele recebe na casa dele, a pessoa, uma semana, 10 dias, é que o inquilino aparece até lá e diz a ele que estava em casa e que o dinheiro estava lá desde o dia. Tá. A dificuldade do contrato verbal é justamente essas peculiaridades. O contrato verbal ele é válido, no entanto, ele carece de informações que podem resguardar aí ambas as partes, né? Ou seja, o inquilino, o proprietário, o locador, ele se vê numa situação aí de como que eu posso dizer, de prejuízo, porque ele não cobra, ou não tem como cobrar, juros, multa e correção monetária do pagamento em atraso. Então, essa é a dificuldade que eu vejo, né, dele cobrar esse valor e, portanto, ele tem prejuízo com isso. E por outro lado, o locatário, ele sempre faz o pagamento
numa data diversa da data combinada. Então, na medida que isso vai acontecendo e o locador proprietário aceita essa condição, então o contrato vai se transformando. Ou seja, se eles combinaram dia 5 e o locatário paga todo dia 10, aquele vencimento que era dia 5, ele passa a ser dia 10. Então, tem que tomar esse cuidado também para o costume não restabelecer os termos do contrato. O contrato verbal ele tem essas peculiaridades. Quer dizer, o bom mesmo é abrir um contrato escrito e assinado. Sim, sem dúvida. O contrato escrito, ele dá esse amparo. Qualquer situação que ocorra, você recorre aos termos do contrato e você executa suas obrigações da maneira como está escrita. Agora, se não está escrito, cai no esquecimento, você fica sem amparo para cobrar os prejuízos, né, oriundos de uma inadimplência. Enfim, um contrato verbal ele causa uma insegurança tremenda. Nessa sessão aqui de perguntas, temos mais uma aqui, doutor Michel Monteiro. A senhora disse que ela tem uma casa que está financiada pela Caixa Econômica Federal, mas as parcelas estão muito pesadas. Há a possibilidade dela refinanciar as parcelas da casa própria? E um detalhe, e se isso compensa, porque ela pretende trocar esse financiamento da Caixa por um outro banco. Há como? Existe a possibilidade. É claro que ela vai se deparar aí com os requisitos feitos pelo banco, né? O banco vai apresentar ali as condições para fazer o refinanciamento, enfim. Então, ela vai ter que observar essa situação. Mas eu posso garantir a ela que não é uma situação economicamente viável. Portanto, se ela tiver uma outra saída, né, um outro caminho menos prejudicial para ela, que ela siga esse outro caminho. Porque o refinanciamento eu considero como um fator de prolongamento, de último recurso, quando não tem mais o que fazer, porque certamente ela vai ter que arcar com juros, enfim, prejuízo, não tem por onde escapar. Quem vai fazer um financiamento hoje, por exemplo, se hoje há uma instabilidade muito grande em relação ao emprego, então se ele hoje ele pode pagar uma prestação de R$ 1.500, ele não deve acreditar nisso. Quer dizer, 1.500 hoje dá, mas amanhã pode não dar. Então, é melhor fazer uma prestação de 900 até 1.200? Veja bem, a prestação ela não deve ser considerada por si só. Tem que observar quais são os encargos do contrato, qual é a aplicação da correção monetária anual desse contrato, os juros aplicados. Os juros é a venda do dinheiro. Então, quanto ela está pagando por aquilo? Tá? Ela fala, bom, eu tenho recursos para arcar com uma parcela de R$ 900. Inicialmente, sim, mas isso ao longo do tempo vai se transformando em outro valor. Tá? Uhum. Então, ela pode chegar num momento do valor de 900, ele chegar... dobrar o valor, vamos dizer assim, de modo que ela não consiga mais arcar com aquele financiamento. É onde vem as dificuldades. Muito bem. Doutor Michel, o senhor acredita que existe... O senhor também é do Secov, aqui de São José dos Campos? Sim, eu sou coordenador dos novos empreendedores do Secov, que é o Sindicato da Habitação. É um sindicato patronal, né, que atende as incorporadoras, loteadoras, imobiliárias e condomínios. Muito bem. O senhor acredita que exista uma bolha imobiliária aqui no Brasil, como ocorreu nos Estados Unidos, em Hong Kong também? É melhor comprar um imóvel hoje ou aguardar uma possível desvalorização devido à crise? Olha só, quando se fala em bolha, eu particularmente não considero que haja uma bolha, né, no sentido em que ela vai inflando até explodir. Acontece o seguinte, aqui no Brasil, abriu aí o poder de consumo, o crédito estava praticamente liberado para toda a sociedade fazer a aquisição da casa própria.
Mas esse sistema ele foi implementado de uma forma irresponsável pelo nosso governo, essa é a verdade. Tá? Então, na medida em que implementaram um sistema, né, onde propiciou o consumo por toda a sociedade, deveria ter tido uma consciência sustentável no sentido de fazer com que as pessoas consumam, façam aquisições. No entanto, isso não tem um reflexo negativo futuro. Isso não foi feito. Então, hoje a gente está sofrendo aí com as consequências, não só da parte irresponsável, porque a parte irresponsável do governo é a corrupção. Então, isso influenciou muito no nosso mercado, né, ao ponto da gente ver aí o que está acontecendo hoje, sofrer essas consequências. Muito bem. Doutor Michel Monteiro, vai ficar mais uma pergunta até para o próximo bloco, mas para a gente voltar a falar sobre tecnologia no setor imobiliário e sobre os novos empreendedores do Secov, que é o Sindicato da Habitação. Quanto tempo, para o senhor explicar no próximo bloco, quanto tempo dura, em média, uma ação de despejo? Pode falar sobre isso? Será um prazer, Paulo. Então, um breve intervalinho e o doutor Michel Monteiro, ele que é especialista em direito imobiliário, vai responder a sua pergunta aqui no Clique Jornal. Um breve intervalinho. No último bloco de hoje, a gente volta já. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa. E o SINDICT propõe, então, esse link entre trabalhadores, entre sindicato, oferecendo essa programação cultural diversificada, esses informativos relevantes à sociedade e os releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e, é claro, percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Conosco, o doutor Michel Monteiro,
Dr. Michel, que é especialista em direito imobiliário e tecnologia também. Bom, tem a pergunta de quanto tempo dura uma ação de despejo, mas antes eu gostaria de perguntar ao Dr. Michel Monteiro a respeito do Secov, do qual o senhor faz parte. Doutor Michel Monteiro, o que é o Secov? Paulo, o Secov é o Sindicato da Habitação, é um sindicato patronal, tá? Atende as incorporadoras, loteadoras, imobiliárias e condomínios. Eu faço parte do grupo dos novos empreendedores do Secov, que é a base, né? É a base do sindicato. Né? Eu coordeno esse grupo e é um grupo que atualmente está encampado nas questões de inovação tecnológica. Né? Nós estamos preparando um evento, né, na capital que chama Hackathon. Hackathon. Conhece esse programa? Já ouvi esse termo. Pois é. Ele vai ser um evento voltado para o mercado imobiliário. Então, nesse evento terá reunião de jovens, né, que fazem aí os estudos e os desenvolvimentos tecnológicos, onde eles se concentrarão lá na sede do Secov. Aliás, o lugar não está definido, mas inicialmente seria lá. Esses jovens eles se reunirão, né, em um final de semana para desenvolver sistemas, desenvolver soluções tecnológicas para o mercado imobiliário. Veja que interessante. Então, nós estamos aí encampados nessa ideia de inovação, ciência e tecnologia, que tem colaborado muito com o nosso setor. Doutor Michel, então os jovens se reunirão para desenvolver ferramentas para o setor imobiliário. Exatamente. Numa oportunidade, né, quando a gente tiver uma data específica, nós podemos até voltar aqui à rádio para fazer um convite para quem interessar, né, para quem tiver o interesse em participar. Inclusive, eu pretendo fazer o convite também para o pessoal do Parque Tecnológico, né, onde eles desenvolvem ali sistemas e trabalhos voltados para a construção civil, né, por meio do Centro de Desenvolvimento da Construção Civil do Parque Tecnológico. Lá eles têm também 36 empresas, na verdade 36 microempresas que são as startups. Né? Então a gente pretende estreitar ali uma conversa com eles para entender um pouco também o funcionamento disso, para a gente ter um aproveitamento desse trabalho do Parque Tecnológico para influenciar no nosso trabalho, né? Para a gente poder desenvolver para a gente desenvolver as boas práticas do nosso mercado. Então, no Parque Tecnológico aqui em Eugênio de Melo, tem 36 startups ligadas ao setor da construção e imobiliário. Não exatamente ligadas ao nosso setor, mas há diversos setores. Há diversos. Nós temos que chegar com uma ideia para que eles possam desenvolver isso, né? Isso, sem dúvida nenhuma, pode contribuir muito com a nossa cidade, com o nosso trabalho. Né? Agora, o setor imobiliário e o setor habitacional, hoje, mais do que nunca, como o doutor Michel falou no começo, está mais tecnológico. A tecnologia é uma ferramenta necessária para o estreitamento de relações entre o construtor e o consumidor ou investidor? Sem dúvida, nós estamos vindo aí, nós estamos recebendo, né, a nova geração. Inclusive eu faço parte dessa nova geração, segundo aí a teoria, né? Então, sem dúvida nenhuma, a nossa vida está mais prática, mais dinâmica. Então, o tempo parece que corre o dobro do que realmente ele é. Então, é importante que a gente tenha ferramentas para conter essa demanda. Né? Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela tem influenciado muito no estreitamento do relacionamento, né, entre as pessoas de consumo e o empreendedor. Muito bem. Doutor, a pergunta que ficou do internauta do bloco passado para esse bloco
quanto tempo dura, em média, uma ação de despejo. Eu não sei aqui, doutor Michel, se essa pessoa é locador ou locatário. Ele apenas está perguntando aqui quanto tempo dura uma ação de despejo. Antes da tecnologia ou depois da tecnologia? Eu acho que depois, né? Porque a tecnologia hoje é real. Veja bem, a influência da tecnologia no nosso trabalho advocatício. O Tribunal de Justiça, ele implementou um sistema, hoje um sistema eletrônico, né, digital, que proporcionou uma maior celeridade, ou melhor dizendo, está proporcionando uma maior celeridade nos processos judiciais. Uma ação de despejo, antes, ela durava em média 5 anos. Uma ação de despejo? Durava 5 anos. Então imagina você, proprietário de um imóvel, tentando retirar um inadimplente da sua propriedade e essa pessoa ela ficar na sua propriedade sem fazer o pagamento do aluguel no período de 5 anos. Então, assim, era uma tragédia, né, na verdade. E hoje, com a tecnologia, não só a tecnologia, mas também com um esforço, né, do Tribunal de Justiça, um esforço administrativo, esse número ele tem sido aí reduzido para uma média de 2 anos, mas nós estamos em uma fase de maturidade desse sistema. Então, pode ser que isso diminua até mais que 2 anos. Bom, hoje a média, o máximo é 2. 2. O máximo mas pode sair em 90 dias. Pode. Ninguém deve pagar para ver, né? Olha, 90 dias seria um tempo recorde. Pelo menos eu posso dizer na prática, o que já aconteceu comigo, eu tive uma ação de despejo que foi finalizada em 9 meses. Tá? Então foi o máximo que nós conseguimos com relação ao tempo. Mas, em média, o advogado ele não gosta de dar prazo. Tá? O prazo é uma coisa muito insegura da gente mencionar, porque tem a interferência aí de diversos fatores, né? É uma prestação de serviço jurisdicional, é uma prestação de serviço ainda precária, essa é a nossa realidade, né? Devido ao número de demandas, poucos funcionários e vindo aí a tecnologia para colaborar com essa deficiência. Então, hoje, em média, são 2 anos. É óbvio que tem ação que pode chegar a 5 anos, mas por alguma circunstância peculiar. Não assim o simples fato da falta de pagamento, não vai durar tanto tempo assim. Exatamente. Tem uma questão técnica com relação ao despejo. As ações, as locações sem a garantia, tá? Toda locação ela tem uma garantia, né? Tem aquela garantia de 3 aluguéis, tem uma garantia por meio de um fiador e por aí vai, tem seguro, enfim. A locação sem a garantia, ela permite o despejo no prazo de 15 dias. Então, esse despejo certamente ele não vai demorar 2 anos, porque na medida em que você propõe a ação judicial, o juiz recebe essa ação, tá? Isso daí pode acontecer em 2 meses, até 90 dias. Tá? O juiz ele vai determinar por lei que o inquilino inadimplente ele saia do imóvel num prazo de 15 dias. Tá? Ele desocupe o imóvel no prazo de 15 dias. Isso quando não há garantia na locação. Então é uma peculiaridade técnica que reduz o período do processo. Uma última pergunta, doutor Michel, a respeito da sublocação. Hoje está muito comum, até por conta da dificuldade financeira. O proprietário tem que aprovar ou não, não é necessário a aprovação do proprietário na sublocação? A sublocação ela é permitida quando o proprietário aprova. Sem isso? Sem isso, ela é ilegal, é irregular. Tá? Então, uma pessoa que faz a sublocação, ela fica sujeita às penalidades do contrato. Então, o contrato provavelmente vai prever uma multa, né, por descumprimento contratual. Então, o proprietário, quando ele descobre que há uma sublocação sem a permissão dele, ele aplica a multa para inibir o locatário de praticar essa
atividade irregular ao contrato. Então, não implica na saída do imóvel, e sim a multa. E sim a multa. Então, a pessoa só tira a pessoa. É que aqui em São José está muito comum a sublocação comercial. Não sei se o doutor tem notado que no centro está funcionando lá 2, 3 atividades. Quem alugou primeiro sentiu dificuldade, alugou uma sala para outra sala para outro e assim sucessivamente. Sim, é importante que, diante de uma dificuldade e a solução é a sublocação, que comunique o proprietário e faça essa sublocação de forma regular. Inclusive, hoje é prática comum, né, o compartilhamento de escritório, de âmbito corporativo, né, justamente para diminuir custo. Né? Hoje, algumas empresas fazem um compartilhamento do seu espaço com outras empresas, não é uma sublocação, e sim um compartilhamento de espaço, que também é uma saída econômica. Mas isso devidamente convencionado com o proprietário? Olha, o compartilhamento não, ele é uma questão mais simples. Veja bem, nós estamos aqui dentro de uma sala. Eu falo, Paulo, me empresta metade dessa sala, a gente divide a despesa daqui. Bom, você fala, não vai me atrapalhar nas minhas atividades, portanto, coloque sua mesa e exerça a sua atividade. Nós estamos apenas compartilhando um espaço e eu dividindo as despesas. Nós dividindo as despesas, na verdade. Muito bem. Doutor Michel Monteiro, para a gente finalizar, eu gostaria que, mais uma vez, o senhor pudesse falar do Secov, que é o Sindicato da Habitação aqui em São José dos Campos. Exatamente. O Secov, ele é um sindicato do estado de São Paulo. Nós temos uma sede aqui em São José dos Campos, né? Fica na Avenida São João. E essa sede, ela representa a região metropolitana do Vale do Paraíba, né? O nosso diretor é o Frederico Marcondes César. Ele dirige a sede. Então, tem aí uma amplitude representativa da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. É o Sindicato da Habitação. Exatamente. O doutor Michel Monteiro lá dirige um grupo? Isso, eu sou coordenador do grupo dos novos empreendedores do Secov. Muito bem. Doutor Michel Monteiro, muito obrigado pela sua entrevista e pela sua presença aqui na Rádio CT. Eu que agradeço a você, Paulo, agradeço aos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade em colaborar aqui, fazer um bate-papo. Espero retornar à rádio em breve. Muito obrigado. Será um prazer. Obrigado, doutora. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano e o diretor de comunicação do engenheiro Gino Genaro e a direção geral do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade. Até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.